Interessante que o que a gente vive na infância não fica na infância, né? Eu acredito que todos que estão aqui ouvindo têm lembranças boas e ruins da época que era criança, né? Na família. Algumas pessoas não tiveram pais e mães presentes, às vezes foram criados por um avô, uma avó, uma tia, enfim, não importa, né? Mas aquele adulto ali que educa, que cuida, é uma figura muito importante, né? E que passa valores. Então a gente herda não só a parte genética, cor do cabelo, cor dos olhos, altura, né? A gente herda dos nossos pais, mas a gente herda também essa parte das crenças e dos valores. Então, eu me vejo hoje repetindo coisas com meus filhos, que a minha mãe fazia comigo, meu pai, né? Então, por exemplo, lá em Cachoeira é tudo muito pertinho, a gente vai para a escola, é perto, mas assim, aquele pertinho a gente vai rezando. A gente vai ali naquele período fazendo uma oração, entregando, agradecendo pelo dia, se está chovendo, se está de sol, né? E isso a gente leva também antes de dormir. O alimento também, né? O horário, as refeições em família. Então, assim, eu percebo como que isso que eu vivi enquanto criança, hoje eu repito, né? Às vezes a gente repete coisa ruim também, né, gente? Quando você vê, ai meu Deus, eu não queria ter falado isso, por que que eu falei? Porque é importante a gente tomar consciência disso, né? O que que os nossos pais, nossos cuidadores nos passaram de positivo, para a gente passar para as gerações futuras, porque os nossos filhos vão passar para os nossos netos, que vão passar para os nossos bisnetos, e assim a gente vai montando, construindo a nossa história. É uma responsabilidade bem grande. Então a modernidade se tornou, como dizia Bauman, líquida, né? Tá muito fácil, né? Então, eu acho que a gente tem que acordar para entender que dentro do conceito de família, né, ou dentro de uma visão até um pouco sociológica, né, a gente começa a ver o quê? Que existe a questão de uma sociedade que a gente chama de primária e uma sociedade que é secundária. É importante tocar nesse assunto, porque isso é um mal da modernidade. A sociedade primária é aquela sociedade onde você tem o seu valor está atrelado àquilo que você é, que no caso a família, né, é importante. Sim. E a sociedade secundária está atrelada ao quê? Aquilo que você faz. Isso está muito vinculado às empresas. Então, se eu não faço bem uma coisa, eu sou mandado embora. Então, as pessoas estão interpretando a família como uma sociedade secundária, onde o valor está naquilo que você faz. Então, se eu não faço direito, eu vou separar. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente tem que entender que não fez direito. Ok, mas não é uma empresa. É uma empresa familiar, mas não é uma sociedade secundária, onde tem só aquilo que tu faz. Você erra, acerta como qualquer ser humano. Mas errou, eu gosto de você pelo que você é. Eu gosto da Mônica pelo que ela é. Errando ou acertando. E assim nós vamos construindo, evoluindo dia a dia. Então, eu acho que as famílias hoje estão muito focadas nessa questão de se considerarem uma sociedade secundária. E se perdendo, né, nesse contexto. Então, perder Deus, tirar o que o ser humano tem de maior, né, que é essa divindade perto, poder, no momento de dor ou de alegria, louvar a Deus, isso é muito importante. Está se perdendo, né, pai? Então, o que a gente entende hoje, que é um modelo que eu escolhi para educar os meus filhos, é esse modelo mais respeitoso, que entende que o filho é uma criança, que é um ser humano que está em construção, precisa de orientação, né, mas precisa de respeito. Então, lá em casa não tem punição, nesse sentido de chantagem, se você não fizer, eu vou tirar o videogame, né? Que são os pais que não têm outras ferramentas, acabam indo para esse lado por não conhecer, né, esse outro caminho, que é o caminho do diálogo. Então, a gente faz reunião de família toda semana, tem o dia e o horário, onde cada um tem o seu espaço de falar, a gente traz os problemas como se fosse uma empresa, a gente está com alguns desafios aqui em casa. Então, a gata está ficando sem comida, a gata está ficando com fome. Quem vai ser responsável para colocar comida para a gata? Aguar as plantas, né? Então, assim, a gente vai distribuindo as tarefas, e cada um fica responsável, nem sempre funciona, né? Às vezes esse assunto tem que voltar para a próxima reunião, mas é assim que a gente vai construindo, né? Rezando junto, lendo junto. A gente sempre tem algum livro que o Bruno compra. O Bruno é o responsável por comprar os livros, né? Esses livros clássicos que trazem alguma lição, então a gente conversa sobre esse livro e ali abre espaço também para o diálogo, né? E assim a gente vai construindo, acreditando que é nesse espaço de respeito, de escuta, de diálogo e de valores, né, religiosos e tudo, crenças, que a gente vai construindo esses adultos, esses futuros adultos que vão fazer diferença aí no mundo. E num quesito geral, a sociedade ela precisa crescer muito ainda nessa nova compreensão da educação? Sim. Os pais estão muito perdidos, né? Porque nisso que a mulher foi para o mercado do trabalho,
As crianças estão sendo muito terceirizadas, né? A gente vê. Então, tem crianças que ficam na escola o dia inteiro. Não estou julgando os pais, é a realidade de cada um. Mas o tempo que está em casa, geralmente tem o celular que está ali atrapalhando, né? Esse contato olho no olho. Então, numa casa, nós somos 5. Se a gente não vigiar, tem um momento que está cada um no seu quarto com seu celular ou com sua televisão. E não tem esse momento. Então, a gente precisa colocar limites, precisa colocar regras, mas sempre construindo com os filhos, né? A diferença é que, ao invés de eu impor as regras, eu posso chamar os filhos para construir essas regras juntos. E aí a chance deles colaborarem é muito maior. Participar, né? Construir juntos, né, doutor Bruno, assim, se sente importante, valorizado, capaz, né? E assim, e criativos, né? Porque vai dando a criatividade, né? Eles têm muitas ideias boas. Que bacana. As crianças. Eu acho assim, padre, que esse exemplo que a Mônica deu vale muito a pena comentar. Inclusive foi ela que trouxe, né, essa questão da gente fazer essa reunião familiar. Então a gente geralmente marca, sentamos numa mesa, geralmente no domingo, depois da missa. Então você senta os 5, não tem nenhum dispositivo eletrônico. Tem uma pessoa, um dos 5, fica com a ata, tem ata. Olha. E a reunião dura 15 minutos, não pode passar de 15 minutos. Então, ele sabe que não vai ser um saco, porque vai acabar rápido. Então, ela é rapidinha. Mas eu preciso contar que a primeira vez que eu chamei para fazer reunião de família, esse daqui, o que é isso? Que história é essa? A minha mais velha, 19 anos, também 18 anos, falei, ai, que chatice, o que é isso? Mas depois, quando a gente aprende, vê que traz resultados positivos para a família, todo mundo hoje já chama para reunião, já senta e já vai, porque sabe que ali o objetivo não é apontar o dedo, julgar quem errou, quem fez ou deixou de fazer. É achar a solução. O foco é na solução. A gente tem um problema, a família está com um problema, como que a gente pode resolver isso? E aí cada um tem o seu espaço. Porque, por exemplo, um exemplo que você deu, a gata está passando fome. É um problema de todos, né? Ela não sabe lá abrir o pacote e tudo mais, né? Então, se todos têm esse comum acordo, né, doutor Bruno, de ter, então é algo que implica a participação de todos, né? Mas o senhor estava falando dessas orientações, 15 minutos. Sim, e é interessante que a gente começa sempre no início. Uma pessoa, quando um fala, né, a gente brinca, quem está com a caneta, ninguém mais pode falar. Então, nessas orientações, inicia o elogiando. Eu elogio a minha irmã. Um reconhecimento. Um reconhecimento, perfeito. E aí, a gente tem que reconhecer algo bom em cada um. Que fez na semana. Que fez na semana. Não dá uma risaiada entre os filhos, não? Às vezes sim. Às vezes sim. Tem vezes que um fica pensativo no início, né? Agora não, agora já acostumou. Então, essa coisa de agradecer e reconhecer é um hábito que a gente cria também. Então, cada dia à noite, vamos agradecer por alguma coisa de boa que aconteceu ou alguma coisa ruim, mas que você aprendeu, né? E no final, aí é a parte importante, quando acaba os 15 minutos, sempre tem uma pizza. Ou tem uma coisa que as crianças adoram. É como se fosse o prêmio, a cereja. Sim. Acaba a reunião, tem uma pizza. Isso, né, cria um link para poder a criança estar feliz ali, que sabe que quando acabar os 15 minutos, nós teremos ali uma refeição que todos gostam. Né? Dei o exemplo da pizza, por acaso, aqui, mas pode ser um jogo, alguma coisa que eles gostem de fazer. Confraternização juntos, né? Ali interessante, eu gostei dessa questão. Inclusive, depois eu pedi, Mônica, orientação, porque acho que nós padres, falando de mim agora, é importante nós termos, quanto mais ferramentas para trabalhar com as pessoas, para ajudá-las também, né? E as pessoas procuram muito o padre, problema no filho, tudo mais, né? Então... Comunicação não violenta, não sei se o senhor já ouviu falar também, é uma outra ferramenta importantíssima para a gente conseguir que os adolescentes façam o que a gente quer, né? Porque os adolescentes têm isso de bater de frente, de ir contra os pais. Então, o jeito de comunicar, de pedir, de falar, para arrumar um quarto, por exemplo, ao invés de brigar, seu quarto está muito bagunçado, eu não aguento mais, arruma esse quarto. Vamos bater de frente, o quarto é meu, né? Assim, não quero arrumar, é meu quarto. Falar o que você está observando, meu filho, eu estou observando que o seu quarto está meio bagunçado. E aí você fala, eu me sinto muito mal ao entrar no seu quarto. Você fala do seu sentimento, ao invés de julgar e apontar o outro, você fala do seu sentimento. Como que você se sente naquela situação? Que muda totalmente. E depois faz um pedido. Será que você poderia me ajudar arrumando o seu quarto? Né? É muito mais fácil, você conecta, né? Fala de sentimento. Então, tem uma série de ferramentas aí para melhorar esse relacionamento da família. Sim. Vocês têm 3 filhos, certos? 5. 5. Por que 5? Porque tivemos um aborto de gêmeos. Um aborto de gêmeos.
Que bom reconhecer. Como é importante reconhecer aqueles que Deus nos deu, mas que já se encontram na glória dele, né? Então vocês têm 5 filhos, 2 já no coração de Deus, nosso Pai, mas a vida começou com um susto, posso dizer assim, com contratempos, com talvez, e agora? Como vamos lidar? Como vamos nos situar? Estou certo? Estou errado? Como que foi? Sim, foi um susto muito grande. Eu tinha 24 anos, nossa primeira filha, estávamos felizes, a gestação correndo bem. Quando chegou no 7º mês, eu comecei a sentir umas dores e era uma apendicite suporada. Os médicos não diagnosticaram e o apêndice suporou, espalhou a infecção para o meu organismo e a Luísa estava lá no meio da barriga, né? O Bruno, que é médico, pode explicar melhor essa parte. Há uma tentativa do organismo de tentar expulsar a infecção. Então, a Mônica estava sentindo dores tremendas na barriga. Na verdade, ela já estava com um quadro séptico, um quadro infeccioso gravíssimo. E aí tem que fazer a cesariana. Até então não tinha o diagnóstico. Entra no centro cirúrgico de madrugada. Eu urrando de dor, mas ela sem saber o que estava acontecendo. Tremendo, né? Porque já estava com infecção, febre alta. E quando faz a cesariana, de urgência, é aquela banheira de pus. Né? Então, no centro cirúrgico. E eu no centro cirúrgico sem saber. Então, nesse momento, nasce a minha filha, sai, a primeira filha, né, Luísa. Ela nasce da banheira de pus, com insuficiência respiratória. Apgar 4, que é o teste que faz quando nasce, né? O normal é 10, 9, o dela deu 4, já em sofrimento, roxinha. E ela é entubada, vai para a UTI neonatal, né? Com sério risco de vida. E a Mônica também vai para a UTI de adulto, com a barriga aberta, porque não podia fechar até sanar a infecção. Resumindo, né? Eu quase perdi as 2 mulheres, né? E nessa grande confusão, minha família toda do Rio, né, e eu praticamente perdido sozinho, claro, com o apoio da família da Mônica, mas eu o único médico. Então, aquela hora ali foi uma hora, padre, que foi um momento muito duro. E o que fazer? Né? Como eu vou agir agora? E aí começa uma grande confusão. Mônica... Deixa eu só falar. A médica ginecologista, depois, quando, né, já tinha passado tudo, ela fala... Até hoje, quando eu encontro com ela, ela fala que lembra desse momento do Bruno sentado no centro cirúrgico, com aquela roupa de médico, e chorando, porque era o que ele podia fazer. Né? Porque o que era um parto virou uma apendicectomia, e as 2 mulheres, cada uma numa UTI gravíssima, e ele andando para lá e para cá, igual... Né, tonto, porque como médico, né, eu podia entrar na UTI a hora que eu quisesse. Né? Isso é bom e isso não é bom. Né? Então, assim, quantas vezes... Aí a Luísa foi indo, né? Tudo foi melhorando. Muita oração, padre. Ali a gente viu... A chance de eu fazer uma esterectomia e tirar o útero era muito grande, né, Bruno? Eu fiquei 3 dias com a barriga aberta na UTI e voltei para o centro cirúrgico para lavar a barriga para ver o que ia acontecer. Porque eu tive peritonite, infecção no peritônio, que envolve todos os órgãos, trompa, ovário, tudo infeccionado. E foi muito difícil. E a Luísa, uma bebê gravíssima. Ela ficou 28 dias na UTI e eu fiquei 10. Então eu fui para casa sem a Luísa, né, sem a minha bebê nos braços, que era outra frustração, com dreno, enfim, tomando antibiótico. E a gente jamais pensou passar, né? A gente estava feliz demais, como qualquer casal que engravida. E nesse momento, foi um momento que a gente teve que se unir muito em oração. A gente rezava o texto da libertação todos os dias para a Luísa. Se Jesus curar a Luísa, ela será verdadeiramente livre. Jesus cura a Luísa, Jesus salva a Luísa, Jesus liberta a Luísa. A gente rezava todo dia. Né? E eu também tinha um sonho muito grande de amamentar. Na época, eu escutava o programa do padre Marcelo Rossi, que era 10 horas da manhã. E todos os dias era a hora que eu tomava o banho e tirava o leite com uma bombinha para mandar, porque 11 horas era o horário da visita na UTI. Eu levava aquele vidrinho, às vezes saía um pouquinho de leite, assim, pouca coisa, mas eu acreditava que aquele leite, na época não tinha banco de leite em Cachoeiro, então era o nosso leite mesmo que levava para a UTI. E eu acreditava que aquele leite ia fortalecer minha filha, e o meu leite esse tempo todo tomando antibiótico não secou, que é uma coisa, né, que geralmente fala antibiótico seca o leite, o estresse seca o leite, mas eu tinha tanta fé que aquele leite era importante que eu conseguia amamentá-la ainda depois que saiu da UTI, né? Mas a Luísa depois também foi diagnosticada com paralisia cerebral quando saiu na UTI. E teve que fazer sempre muita fisioterapia. Ela tem um problema motor no equilíbrio, que depois, aos 10 anos, a gente foi descobrir que ela também tem uma doença genética
neurodegenerativa e sem cura para a medicina. E essa questão do diagnóstico pegou muito, né? Porque quando eu trouxe a Luísa para casa da UTI, não importava o diagnóstico, eu queria que ela estivesse viva, porque o risco dela morrer era muito grande. Então, aquele primeiro momento ali, a gente falou, ok, ela teve uma paralisia cerebral, tá? Então, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? É fisioterapia, é hidroterapia, é ecoterapia? Vamos atrás. E aí eu corri atrás. Interrompi minha carreira, parei de trabalhar por um tempo, para poder me dedicar àquela agenda extensa de terapias, né? Mas esse segundo diagnóstico, eu falei, caramba, Deus, de novo, né? Questionei Deus. De novo, minha filha já teve um segundo diagnóstico? Não é possível. Aí vem aquela negação, né? Deve estar errado, vamos repetir o exame. Não, esse exame está certo. A fé enfraquece nesse momento? Olha, eu questionei um pouquinho, no sentido assim, deve estar errado. Não é possível, Deus. Né? No momento nenhum eu perdi minha fé, porque se eu tivesse perdido a minha fé, eu acho que não sei o que seria de mim. Teria superado todo esse momento. A gente vai colocar uma imagem aqui, na TV aqui. Isto. Aí, a família aí do... A Luísa que está no meio, vocês, né? A Luísa que está no meio. Tem 18 anos, o Thor e a Laila. Com 12 e a Laila vai fazer 10. E entre a Luísa e o Thor, eu tive o aborto de gêmeos. Entre a Luísa e o Thor. Que foi 6 anos de diferença. Sim. Que eu queria muito ter outro filho. O meu sonho era sair do hospital com o bebê nos braços. Esse era o meu sonho. Né? Eu queria amamentar, porque com a Luísa sempre foi tudo muito conturbado, muito difícil, né? E eu comecei a rezar, pedir a Deus que me desse essa graça, porque eu tinha uma dúvida se o meu útero era capaz de gerar outro filho depois dessa apendicite, desse problema todo, né? A minha barriga cheia de aderência, tinha uma dúvida. E quando eu engravidei de gêmeos foi uma alegria muito grande, um susto também. Nesse ponto foi porque a Mônica já estava com trauma, né, de uma gravidez complicada e de repente veio um diagnóstico de gêmeos. A gente sabe que gestação gemelar é sempre de maior risco, né? Sim. E aí quando ela me ligou, eu estava no consultório, ela falou assim, ela foi fazer ultrassom, nesse momento eu estava atendendo. Eu fui sozinha fazer ultrassom, porque a gente ia viajar no dia seguinte para comemorar aniversário de casamento, e ele estava trabalhando, eu fui sozinha. Cheguei lá, a médica falou assim, olha, Mônica, são 2 corações. Na hora que ela falou, são 2 corações, minha perna começou a tremer. E eu fiquei desesperada, porque só vinha na minha cabeça assim, UTI prematuro, UTI prematuro, UTI prematuro. Eu não conseguia ver a bênção que era gerar 2 filhos naquele momento, só vinha o medo. O medo de eu passar por tudo aquilo que eu tinha passado, que tinha 4 anos e estava muito recente. A cicatriz ainda estava ali muito viva, né? Não tinha ainda cicatrizado. Então, o medo foi muito grande. Ô, padre, esse medo foi dela, tá? O meu foi só alegria e eu pulava de felicidade com a gestação dos gêmeos, mas eu compreendo perfeitamente, né, o medo dela. Mas o senhor perguntou a respeito de se em algum momento, né, a gente questiona. Eu questionei muito, eu briguei com Deus. Olha, eu vou te falar que eu acho que eu saí na mão com Deus, entendeu? E foi briguei muito. E a gente chama isso de crise existencial. Eu acho que é, inclusive, muito importante que isso aconteça. Tá? Briguei muito, mas jamais eu tirei Deus de perto de mim. E é o terço, que eu acho que é importante a gente falar, né? A importância de rezar o terço. Na minha vida, isso tem uma força muito grande. Né? Minha avó é católica, falecida avó, e era da ordem franciscana, católica, mas assim, vamos chamar de fervorosa. E quantas vezes ia à missa com a minha avó e rezar o terço. E o terço sempre me ajudou muito, até hoje. Assim, né? Eu rezo o terço diariamente. Eu acho que é uma, eu vou chamar de arma poderosa, sim, mas para mim e funciona sempre. Então, nesse momento que a gente vê tudo nublado, tudo preto e branco, né? A gente só vê problema, só vê a dor, só vê a confusão. Nessa hora a gente pode até questionar, ter uma crise existencial, brigar com Deus, faz parte. Mas depois a gente sai um touro, né? Sai fortalecido de uma forma que não dá para descrever, né? Comigo, nesses momentos assim de dor, minha mãe também rezava bastante o terço com a gente, mas eu lembro de eu criança com medo do escuro, medo, às vezes, ter um pesadelo, ela colocou essa crença em mim que quando eu tivesse com medo era para eu rezar uma Ave Maria, que todo mal ia embora, né? E isso eu carreguei. Então, assim, essa coisa de rezar. Os louvores também me ajudam bastante, escutar músicas que passam uma mensagem de encorajamento, de fortalecimento. Sempre. Só que não ficou na dor.
porque houve superação. Houve os novos arranjos, né, a nova organização familiar, e quem acompanha eles nas redes sociais, a Mônica, a própria filha, vê que eles não ficaram paralisados com a pena, diríamos assim, mas ter vida e vida em abundância, apesar das limitações. Como que foi esse continuar após o susto? Então, eu trabalho com famílias atípicas, famílias de crianças com deficiência, né? Eu convivo com bastante pais que passam por isso, e existe um processo ali que a gente tem que passar, né? Alguns chamam até de luto, o luto do filho idealizado, né? Com relação a esse aborto, a essa perda, a esse diagnóstico difícil. Então, a gente tem que passar por esse processo até que a gente chega na aceitação, aceitação verdadeira. Então, eu falo que eu brinco, Bruno é lutador também, além de médico. Ele é lutador de jiu-jitsu, e esse processo, para mim, foi como se eu tivesse levado um soco, caí no chão, apaguei, né, o lutador, fiquei alguns minutos ali, e aí levantei e continuei, né? Isso durou um tempo, mas eu entendi assim, gente, eu não tenho controle de tudo, a gente não tem controle de tudo, e o que está no meu controle eu vou fazer. Eu vou garantir que a minha filha se sinta amada, que a minha filha se sinta ouvida. Como que vai ser o futuro dela? Eu não sei, e nós também não sabemos, né? Sim, mas sim. diante de um diagnóstico de um câncer, de uma doença degenerativa, isso fica mais forte, né? Se hoje ela está ruim, amanhã ela vai estar pior. Se hoje ela anda com dificuldade, amanhã, né? Eu ficava pensando, e quando eu estava presa nesse pensamento de temer o futuro, era muito pesado, era muito difícil, né? Quando eu entendi que eu estava viva, que a minha filha estava viva, e que eu precisava focar na vida, nos sonhos, viver cada dia, o melhor que eu pudesse fazer por ela, o que estava ao meu alcance, tudo se tornou mais leve, e a gente começou a viver, a sonhar, a realizar. Então, dessa dor surgiu uma ONG que eu criei lá em Cachoeira do Itapemirim, né, o Mova-se, que luta por acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ao ver a dificuldade da minha filha, a falta de acessibilidade, queria até parabenizar aqui a paróquia, que eu já vi que ali tem, né, o piso tátil, o braille, as rampas. Isso é muito importante, né, porque na maioria dos lugares isso ainda falta muito. E a gente começou a dançar juntas. Tem o nosso trabalho aí nas redes sociais também, que a gente ajuda bastante família nessa conscientização e mostrando que, apesar dessa dor, apesar desse diagnóstico difícil, tem muita coisa boa que a gente pode tirar disso, a resiliência, a força, a fé. Depois do nascimento da Luísa, os momentos que a gente passou, os piores momentos, né, quando eu estava mais fraca, foi que Deus me fez mais forte. Ainda existe, assim, muito preconceito. Essas pessoas, elas não estão nos locais porque os locais não estão preparados, né? Então, ontem foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E a gente fez uma campanha na internet, vários vídeos, né? E justamente a fala das pessoas é essa. Então, elas vivem num eterno isolamento social. O isolamento social que a gente viveu durante esses 2 anos da pandemia, que foi muito difícil de não poder ir nos lugares, a pessoa com deficiência, ela vive a vida inteira nesse isolamento social, por causa da falta de acessibilidade e do preconceito. Então, é um assunto que a gente ainda tem que mudar bastante essa cultura. A lei existe. A lei existe. Mas não é cumprida. Não, está só no papel, ainda. Por quê? O que você acha? É o preconceito, né? Durante muito tempo, essas pessoas foram escondidas em casa. Os próprios pais escondiam. Lá na Grécia Antiga, se for olhar a história da pessoa com deficiência, isso não é ensinado nas escolas. Os próprios pais matavam os filhos que nasciam com deficiência. Né? Jogavam no precipício. Então, durante muito tempo, eles ficavam escondidos em instituições, segregados. É o seguinte, quando você fala uma pessoa com deficiência, nós estamos falando dos idosos também. A gente está falando daquela pessoa que ficou com uma artrose no joelho e está usando uma muleta. Não é simplesmente porque nasceu com uma doença incurável, como é o caso, né, da nossa filha. Mas são pessoas que, se você for parar para ver, quem tiver uma longevidade, né, de uma forma geral, vai acabar tendo uma certa limitação, né? A máquina, ela sofre o processo de deteriorização do tempo. Então, assim, eu acho que esse olhar tem que ser feito de uma forma muito mais clara. O preconceito, ele existe, sem sombra de dúvidas. E existe um outro problema que eu acho que também vale tocar, que é o abandono dos pais, do pai. Da figura paterna. Essas crianças que nascem com deficiência, a Mônica pode falar... Existe uma pesquisa com crianças com doença rara, de 2012. Instituto Baresi tem essa pesquisa que 78%, quase 80% dos pais, quando recebem um diagnóstico que o filho tem uma doença rara, abandonam a família. E a mãe fica sozinha para cuidar, para sustentar,
para dar todo esse... Que é uma rotina bem pesada, né? Não só da parte física, dos cuidados físicos, financeiros, que é muito caro, todo o tratamento, como também essa parte emocional. Então, em todos os momentos, a Luísa, nossa filha, já teve que fazer 2 cirurgias grandes no quadril. E talvez tivesse que fazer uma cirurgia na coluna, que a gente optou por não fazer, porque o risco era muito grande. Então, o tempo todo eu tive com o Bruno do meu lado, e juntos a gente tomava essa decisão. Quando eu estava mal, ele me segura, ele, né, me apoia. Quando ele está mal, eu apoio. Então, eu não consigo nem imaginar como que é uma mãe ter um filho com deficiência, com doença rara, e não ter um parceiro para contar. Dentro de mim, eu não consigo imaginar não estar, entende? E aí que vem Deus. Acho que aí vem a família, aí que vem aquela base sólida de você ter uma família realmente, porque eu não consigo imaginar, pelo contrário, eu acho que se tem um problema grave, como é um filho nascer com alguma deficiência, é muito mais importante o apoio do pai. Quer dizer, eu pensaria exatamente o oposto dentro da minha formação, dentro dos meus valores, da minha moral, de estar mais perto, mais próximo, apoiar mais, e não ao contrário dessa pesquisa. O seu olhar se abre para uma realidade que você até então não conhecia. Então, não é por maldade, é porque você não vive, você... né? E quando a gente convive, a gente passa a olhar diferente e achar soluções para incluir essas pessoas nos ambientes, né? Eu acho assim que é importante a gente falar também, padre, o seguinte, que coisa bonita, né? Você vê a Mônica, por conta da Luísa, né, que a gente falou a nossa parte, vamos chamar de acidental, do problema, da dor, de tudo que a gente viveu, mas o que isso transforma, né? Vamos olhar os frutos hoje. A Luísa tem 18 anos. Se a Luísa não existisse, eu não seria quem sou, a Mônica não seria quem ela é. Ela não estaria aqui agora, por exemplo, falando da experiência dela, com essa autoridade toda. Por quê? Porque viveu e não se intimidou, pelo contrário, arregaçou as mangas. O que eu posso fazer para transformar isso? Então, assim, a vida dela é outra, completamente diferente, é a mesma Mônica, é a mesma pessoa que aquela que eu encontrei a primeira vez cruzando na rua e foi ali a primeira vista. Mas é outra pessoa, né? É outra pessoa com outros atributos, com outros valores, com coisas muito importantes, mas porque ela não se acomodou. Ela arregaçou a manga. O que eu vou fazer, não é verdade? E eu posso tirar isso por mim também. Enfim, a minha primeira especialização foi ortopedia, então eu cuidava da dor física o tempo todo, o sofrimento com a minha filha, justamente com problemas motores, problemas ortopédicos, e eu sofrendo aquilo ali, e não conformado, aquilo fez deu uma guinada na minha vida como profissional. Dali eu fui estudar nutrologia, depois eu fiz pós-graduação em endocrinologia, fiz psiquiatria. Quer dizer, ali eu abri o meu horizonte para tentar ajudar realmente a minha filha, em primeiro lugar, mas depois eu vi que aquilo ali se encaixava dentro do meu consultório. Então, assim, eu hoje sou o profissional que sou, sem sombra de dúvidas, graças à minha filha. E a Mônica é o que ela é, graças à filha dela. Óbvio que nós estamos falando da Luísa, porque é o que está aqui em questão. Né? Momentos terríveis, né? Olhar para o chão, naquele deserto, que é o campo de concentração, onde não tem nada a não ser, né, aquela terra batida, pessoas morrendo, corpos no chão, judiação, né? E ele olhava no cantinho e ele via uma plantinha saindo. E ele falou, cara, no meio da morte tem vida. E ali, naquela pequena folhinha, ele via o campo de concentração, ele via a vida, ele via sentido, né, na vida. Então, as pessoas perdem um pouco o sentido da vida. Eu acho que o mundo hoje está muito assim, né? As pessoas estão perdendo o sentido, não encontrando sentido na vida. E a gente está vivendo também, padre, acho que é oportuno o Setembro Amarelo, claro, né, que a gente fala aí da importância do suicídio. Muitas famílias são atormentadas por conta dessa catástrofe, dessa desordem, que é uma pessoa tirar a sua própria vida, né? Então, a gente tem aí os números que são seríssimos. Então, é uma estatística altíssima, alarmante, e a gente vive aproveitando, né, a juventude, que todo jovem gosta da liberdade, né? Claro. Eu quero liberdade, eu quero poder ser livre, poder fazer tudo o que eu quero e não tem que dar satisfação a ninguém, eu quero ser livre. Quando a gente vai ganhando um pouco de maturidade, a gente vê que não é bem assim que deve ser. E o próprio Viktor Frankl fala isso com muita clareza. Ele fala que nos Estados Unidos
ao leste você construiu a Estátua da Liberdade, só que a oeste deveria ter uma estátua chamada Estátua da Responsabilidade. Porque ter liberdade sem responsabilidade é baderna. Exatamente. Você perde o sentido total da vida. Então, assim, a gente vê que isso tem destruído famílias, e quando a pessoa chega num momento de dor, igual nós passamos, e toda a família passa, todo mundo passa, e se você não tem Deus, que é um momento que você ajoelha e vai pedir para quem? Se você não tem Deus, você vai tirar a vida. Você não vê sentido. Claro. Entende? Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas entenderem que é possível encontrar sentido nas pequenas coisas. Eu acredito muito